Podcast Bancada Azulina. Alô, torcida proletária! Vamos juntos! Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos ao Bancada Azulina de número 128, em entrevista com o presidente do Confiança, Pedro Dantas, que está... Ué, cadê o homem? Vai chegar. Ele vai chegar, mano. Ele chegará. Entrevista com Pedro Dantas, que foi gravada antes dessa abertura aqui. Enfim, vou explicar o contexto para vocês entenderem melhor. Ontem, Pedro Dantas esteve aqui, a gente fez a entrevista com ele. Hoje ele ia retornar, mas aconteceram imprevistos, não deu para terminar. Mas o que a gente já gravou já ficou bem legal. Já fizemos perguntas bem relevantes sobre a gestão dele e já adiantamos até um pouco sobre o futuro do Confiança. E nessa empreitada eu tive aqui comigo, do meu lado, meu amigo Fernando Santana, o Dragão Gaiato. Salve, DG. E aí, Mike, beleza? Beleza, cara. Como é que você tá? Estamos aqui depois dessa reforma, inclusive o milagre da edição está proporcionando isso acontecer, né? Daqui a pouco o Pedro vai entrar aqui ao vivo. Inclusive, essa semana foi bem puxado, bem cansativo aqui em reforma no estúdio, a gente tentando melhorar também a qualidade para vocês. Hoje vocês estão vendo aí, claro, a gente está aqui um pouco mais cedo, tem uma iluminação que está favorecendo, mas também mexendo um pouco nas lâmpadas. A ideia agora é que quando a gente encerra essa abertura, a gente já comece com a entrevista de Pedro direto e depois, na sequência, a gente volta no final para dar mais alguns avisos também. Vamos aproveitar, Mike, que a gente está agora em alta resolução para a gente falar, né, dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores e como a pessoa pode encontrar o nosso podcast também. Pois é, e o podcast Bancada Azulina, ele é orgulhosamente hospedado, abraçado pelo estúdio Arte Viva, estúdio aqui que fica no anexo da igreja São José, aqui no bairro São José, onde você pode gravar seu podcast, você pode gravar o ensaio de sua banda, a sua demo, enfim, vários serviços que o estúdio pode lhe oferecer. Estúdio que terminou de fazer uma reforma, tá bonitão, então de braços abertos aí para receber você. O Instagram do Arte Viva é? Estúdio.arteviva. Estúdio.arteviva no Instagram e lá você entra em contato. Não conseguiu decorar? Vai nos posts quando a gente divulga o Bancada, que tá lá tudo bem explicado. E se você quer uma caneca como essa ou mais bonita que essa é quase impossível, mas você encontra onde, DG? Isso aqui é uma parceria nossa também, empresa 100% azulina, Blue Pixel Design, ela que chegou junto com a gente fornecendo as canecas para nós e para os convidados que vão sentar aqui também. Exatamente. Inclusive, Pedro é o dono dessa caneca, mas não pôde vir buscar. Tá bem guardada, Pedro. Vai ficar guardada para ele. Blue Pixel Design, empresa de comunicação visual, faz artes e também impressão em vários tipos de produto, que você pode encontrar algum que se encaixa para você lá no Instagram, Blue Pixel Design. Boa, então Blue Pixel, se você já não quiser pensar muito, você vai encontrar alguma coisa bem legal já pronto para lá. Mas se você tiver sua ideia, a Blue Pixel com certeza vai concretizá-la. Então entre em contato lá com o nosso parceiro, mandar um abração para a turma da Blue Pixel. E o podcast Bancada Azulina você encontra em dragãodearacaju.com.br e também nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music e Anchor. E também você vai achar em youtube.com/Dragão Gaiato a versão em vídeo. Se você já estiver vendo e quiser ver, também ouvir na academia, lavando louça, você vai atrás aí nas plataformas de áudio. Receber Pedro Dantas, presidente do Confiança. Salve, Pedro, como é que você tá, meu querido? Como é que tá esse coração azulino? Boa noite, Mike, boa noite, DG. Muito animado. E que bom que é o programa 128, que 28 é meu número da sorte. Aí. 28 é o dia que eu nasci. Tome. Então, já é especial estar aqui. Coração tá alegre. Pelo menos eu acho que o dever cumprido. Eu acho que o que aquela torcida fez entrando em campo e abraçando aqueles jogadores, aquela diretoria, mostrou que nosso trabalho foi bem feito. Infelizmente não conseguimos o tão sonhado que era estar ali no G8. Mas foi uma boa campanha, então acho que o coração está bem alegre. Amém, amém.
Junto aqui comigo para bater esse papo com Pedro Oliveira. Não, Oliveira, Pedro calma. Dantas, Pedro Calma, Dantas. Mike. Pedro Dantas. Não, Mike gosta de confundir Vinícius Ribeiro com Vinícius Santana. Todo mundo ele que tem um nome de jogador, ele bota o nome. Pois é, né, eu cornetei tanto Pedro Oliveira nessa temporada. Para entrevistar Pedro Dantas, o presidente. Estou aqui com meu amigo, meu querido amigo Fernando Santana, o Dragão Gaiato. Salve, DG. Como é que tá a sua semana, meu querido? Rapaz, semana puxada, viu? Porque a gente tá aqui em live, pela frente da tela e pelo escurinho do áudio, né? Que não tem imagem, ninguém tá vendo o que é que tá acontecendo aqui. Mas essa obra do estúdio foi pesada a semana inteira. Eu tô aqui morto de cansado, mas satisfeito de ter terminado aqui essa parte dessa parte estética e também acústica do nosso estúdio, melhorando também para você que está assistindo aí e ouvindo o nosso programa. Muito satisfeito e feliz com o resultado da semana passada do nosso bate-papo com o professor Vinícius, o professor Xavier do Confiança, né? Ele estava ali sentado na cadeira, parecia demais, professor Xavier, e que deu um show de conteúdo, de boa pinta, um cara que queria estar ali com a gente conversando. E com certeza entregou muita informação relevante para o nosso torcedor que está assistindo em cortes no meu canal e também ao vivo na TV Dragão. E hoje, como eu estava dizendo, mais um dia histórico para nós aqui, a presença de Pedro, para a gente poder bater esse papo, fazer um balanço dessa gestão aí de quase 7 meses, 8, chegando lá, que vai ser no final do ano, né, quando encerrar. Mas temos muita coisa para falar desse período que foi curto, mas com certeza foi um dos mais atribulados da sua vida. Com certeza. Pois é, e a reforma concluída no estúdio Arte Viva, que você pode vir aqui gravar o seu podcast, ensaiar sua banda, fazer todos os serviços que um estúdio pode prover para você. Se tem interesse, entre em contato aí com a gente. O contato do estúdio Arte Viva está sempre nas descrições de todo Bancada Azulina. O Bancada Azulina também, que é patrocinado pela Blue Pixel. Isso aí, Blue Pixel Design no Instagram, a Blue Pixel Comunicação Visual, chegou junto com a gente, empresa 100% azulina, né, 100% Mike? Não dá azulina. pra esquecer, tá aqui com essa caneca bem bonita, personalizada com a logo do Confiança, e do outro lado aí, Mike, a logo do nosso Bancada. E essa é que eu já vou levar, Essa já vai levar, isso essa mesmo. já é sua. Nosso convidado aqui tem essa honra, a gente espera também, de repente, ganhar uma camisa, né, Mike? Trocar uma caneca por uma camisa não tem problema não, mas um abraço para Leonardo, que é uma empresa 100% azulina, que lá você pode encontrar vários produtos da parte de comunicação visual, tanto camisa, short, bandeira, caneca, mousepad, enfim, tem uma gama de produtos, é só visitar lá, Blue Pixel Design no Instagram. Boa. E o podcast Bancada Azulina você encontra em dragãodearacaju.com.br e nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music. Então, e também no YouTube em youtube.com/dragãogaiato. Aí você encontra a gente. Para não perder nenhum episódio, se inscreve e assina para estar acompanhando essa série de entrevistas. Vem muita coisa boa por aí. Vem eleição, a gente vai fazer uma cobertura muito bacana das eleições. Próxima temporada, vamos ver quem vai cair da Série B para jogar com a gente, quem vai subir da Série D. Tudo isso você vai acompanhar aqui no Bancada Azulina. E uma coisa eu sei, Mike, daqui do estado não vai subir ninguém, viu? Não vai subir ninguém, só quem subiu foi o Confiança. Boa. E vamos começar. Pedro Dantas, como Confiança, eu sei que você é baiano. Sim. Mas como é que o Confiança surgiu na sua vida? Como é o pequeno Pedro Dantas conheceu o Confiança? Bom, Pedro Dantas é baiano, mas só de nascimento. Eu tenho 42 anos, moro há 37 em Aracaju. Então eu vim pra cá antes de completar meus 5 anos de idade. Então eu moro aqui. Então pra mim eu sou aracajuano, eu sou sergipano. E o primeiro time que eu fui torcer foi o Confiança. Sempre eu lembro, mando um abraço pro corretor Givaldo, que é um torcedor do Confiança folclórico, que é muito antigo. Ele morava vizinho à minha casa, então eu apaixonado por futebol, 5 anos de idade, ele pedia a meu pai, todo final de semana me levava ou pro Sabino ou pro Batistão para assistir jogo do Confiança, e ali ele foi me fazendo confiança.
E aquele amor crescendo e adolescente comecei a jogar bola. Cheguei e fui jogar no Confiança ainda, joguei no Confiança nas categorias de base. E aquele amor só fez crescer. Fui para Trovão, acompanhava Trovão, que como eu jogava futebol de salão com Paulista, com Giva, Alex, Luizinho, conheço todos ali. Então, o finado amigo Juca Bala. Então ali começou aquela paixão e joguei no Confiança acho que até meus 17 anos. Mas pro estádio nunca deixei de ir, sempre fui. Viajo para assistir jogo com os amigos. E sempre tive o sonho, né? Dou entrevista, eu ligo. Eu, desde os meus 30 anos, que eu dizia, não, eu vou ser presidente do Confiança. Então, eu dizia, rapaz, quero ver, você é doido, não sei o quê. Eu disse, você, rapaz, não se preocupe, não. Minha hora vai chegar. Eu espero. E algumas vezes já tinham me convidado, só que eu disse, não é o momento ainda não. Eu ainda não tenho estrutura para estar ali como presidente. Porque muita gente não sabe qual é a dificuldade de estar ali naquela cadeira. Então, acho que eu me preparei para estar ali. Quando o momento chegou, eu estava preparado para estar ali. E está aí. Os resultados estão começando a aparecer. Estamos começando a mudar a cara um pouco do Confiança. E trazer esse Confiança para mais próximo da torcida. O Pedro Dantas foi isso. Foi esse amor que começou aos 5 anos de idade. Pois é, aí eu tava até revendo hoje, né, Mike? A gente tava conversando para bolar a pauta aqui. Eu tava revendo o vídeo... que foi até também em live aqui, lá na porta da federação, aqui perto, quando tem a reunião do conselho para definir, né, o novo presidente do mandato tampão, que é o dia que você assume, chega lá na porta e faz um pronunciamento para a torcida, que é praticamente um ato de acolhimento, né? A torcida poder chegar e conversar com a diretoria. E naquele dia eu estava lá e eu me reservei o direito de ficar calado. Eu tava vendo uma galera querendo falar muita coisa. A única coisa que eu perguntei foi, e o salário? Eu vi aqui, lembrei agora. Perguntei, e o salário? Quando todo mundo falou que o assunto ia morrer, e o salário? Foi a única coisa que eu perguntei. E aí, agora continuando, como foi que essa oportunidade apareceu de assumir como presidente de Confiança? Foi um chamado? Foi algo que partiu do seu coração? Como é que aconteceu isso aí? Não, como eu digo, eu sempre tive o sonho. E quando teve aquela eliminação do Confiança para o Falcon, o atual presidente, que era o Iago, ele conversou com a família dele, disse que ia renunciar. Nós temos um amigo em comum e me ligou. O Iago mandou perguntar se você ainda tem interesse em ser presidente do Confiança. Eu digo, claro, tenho. Pronto, vão chamar uma reunião, se você tiver interesse, você fará presente a reunião e lá você diga que quer ser candidato. E assim fui para a reunião, levantaram 3 nomes na época querendo assumir o Confiança, foi o Hernando, o Anderson de Tuca e o Pedro Dantas. Depois se juntaram a todos para me apoiar unanimemente, todo mundo compomos, né? O Tuca veio ser meu vice, então fizemos a composição e ali eu aceitei o desafio. Naquele momento, na minha cabeça, eu disse, não, agora chegou minha hora. O bom de você aceitar desafio é quando o time está em baixa, porque você mostra a sua força. Uhum. Então, ali quando eu peguei o Confiança, jogadores cabisbaixos, estavam desmotivados. O Confiança teve a primeira derrota, né, no jogo contra o Floresta, onde os jogadores não foram jogar porque não sabiam o que ia se passar no clube. Você perguntou do salário, todo mundo sabe, isso todo mundo sabe. Eu assumi no dia 12 de abril, o salário já tinham vencido no dia 10. Uhum. E não tinha nada em caixa para pagar, mas eu também sabia disso. Sim. Eu não peguei, não estou aqui para dizer que Pedro não sabia. Não, Pedro sabia. Quando a gente teve a reunião, falaram, o salário está atrasado e não tem dinheiro em caixa para pagar. Então eu sabia onde eu estava entrando. Mas só que eu sabia também que eu tinha capacidade de mudar aquilo. Então foi o que a gente fez, a gente assumiu, pagamos jogadores, trouxemos ânimos para os jogadores e fomos dando continuidade. Ainda dentro disso, Pedro, nesse contexto, você disse assim, que sabia que tinha condição. A sua formação, o que te dava essa certeza de que você teria condição de assumir esse cargo, essa situação, resolver esse problema, né?
Quem estava de fora pensava que o Confiança era só chegar, eu vou ali, eu tenho alguns amigos investidores, vou mandar cada um botar aqui 500 mil, vou pegar 2 milhões e vou tocar o Confiança. Se só fosse dinheiro, nenhum time era rebaixado. Porque você entra os 20 clubes da Série A, eles têm dinheiro, eles têm cota de 40 milhões, 50 milhões, não é dinheiro, os caras não têm dinheiro. Uhum. Mas vai ter 4 times que vão cair. Então pronto, só que Pedro Dantas conhece de futebol. Eu trabalho há 12 anos no futebol. Eu joguei quando era novo futebol, eu fiz curso de arbitragem da Federação Sergipana, eu fui formado em árbitro da Federação Sergipana. Eu estudei todos os lados de futebol. Sou formado em administração de empresas, então eu sei tomar conta de uma empresa. E eu só levei por Confiança isso, o meu currículo. Como administrador, como conhecedor de futebol, como conhecedor de economia. Eu sou investidor, então eu levei isso tudo para dentro de Confiança. Então, com minha bagagem, eu sabia que aquilo ali eu conseguiria reverter aquela situação. Sim. No meu primeiro depoimento, como eu disse, que pretendia estar no G8. Eu pretendo levar o Confiança para a Série B. Assim, foi até um fogo de emoção, mas ali porque eu confiava em mim. Uhum. Eu confiava que meu trabalho ia ter sucesso. E, quer queira, quer não teve o sucesso que eu almejava, mas teve sucesso. Sim. Então, ali, como eu acreditava em mim, e assim, eu estou profissionalizando cada vez mais o Confiança. É tanto que ali eu assumo em um dia, já tenho um diretor de futebol, que chegou em Aracaju um dia antes da minha eleição. Aí eu disse, olha, venha, que se eu não for o presidente, você veio conhecer Aracaju, você vai conhecer o Confiança, que passear 2 dias. Eu paguei a passagem dele no meu bolso, então, ele na mesma hora, ele disse, já estou aí, presidente. Tirei a passagem, ele chegou. Sim. Quando teve a eleição, eu digo, amanhã você vai trabalhar, às 7 horas da manhã, esteja no Sabino, viu? E começamos ali a nossa história. Sim. Boa. Então, você falou, você chegou no Confiança, teve essa coisa do salário e tal, mas como você encontrou Confiança? Você falou em profissionalizar uma marca, talvez, da sua gestão em relação às gestões anteriores, de mais pessoas dividir a responsabilidade. Hoje a gente sabe, hoje tem o Sidney, tem o Alex Brasil, o próprio Washington, né, o CEO. Enfim, nessa questão de profissionalizar, como você encontrou Confiança e quais foram as suas ações neste processo de não profissionalizar, porque Confiança já é um clube profissional, mas de ampliar ou melhorar esses processos dentro do Confiança? Pronto. Com a chegada do Pedro Dantas, cada um tem que ter sua responsabilidade. O gestor, ele analisa o trabalho de cada diretor, ele auxilia cada diretor. Porque você tomar decisões sozinha, você pode errar, e você tomando decisão em conjunto é muito mais fácil você acertar. Então o Pedro trouxe o Alex Brasil, porque ele tem mais contato com os jogadores de futebol, ele conhece o jeito que tem jogador de futebol, ele conhece os empresários. Então, se a gente queria montar um elenco forte, não ia ser Pedro, não ia ser o treinador só que ia indicar jogador, você traz um diretor, porque ele faz esse trabalho para você, ele filtra para lhe apresentar os nomes, para lhe apresentar as condições que você vai trazer aquele atleta. Então a gente colocou o Alex Brasil na direção do futebol. Trouxemos o Sidney Cavalcante, gerente administrativo, para ele cuidar da parte administrativa. Quando nós chegamos lá, o Confiança tinha 29 funcionários no setor administrativo. Hoje a gente roda com 18, o mesmo setor administrativo. Mas por que a gente fez isso? Porque a gente botou um gerente administrativo para ele analisar aquele espaço, analisar como é que a gente podia, rapaz, eu tenho que reduzir custo, como é que eu reduzo o custo, mas sem perder a funcionalidade, sem perder o processo aqui. Então, vamos lá. O Sidney foi lá e resolveu. Tiramos a alimentação de lá do Confiança. O Confiança tinha muito processo trabalhista com cozinheira. Por quê? Cozinheira trabalha no horário, o jogador quer comer 10 horas, 11 horas da noite. Então a gente tinha 3 cozinheiros. O que é que a gente fez? Tiramos a cozinha de lá de dentro, terceirizamos. Quando você terceiriza, você paga um pouco mais caro, mas você evita vários problemas. Qual o problema? Você está tendo quase todo dia tendo que sair para comprar comida. Hoje faltou açúcar, porque a menina esqueceu na lista. Amanhã carne, eu não sei o quê. Então, você ocupa uma pessoa para fazer isso. Gás. Então, com a economia que a gente fez no gás, de funcionário, de alimento, hoje a empresa terceirizada sai mais barata do que quando a gente tinha a própria cozinha. E você tem que fazer adequações na cozinha.
Porque você vai mexer com o alimento é um produto que você tem que ter um controle muito maior. Ainda tem a vigilância sanitária. Quando você terceiriza, a empresa que vem, ela traz a cozinheira, mas a cozinheira já vem com os produtos prontos. Ela tem aquela bancada que a comida fica quentinha, ela só está ali para recolher, lavar. Então, é um negócio que profissionalizou demais a parte de alimentação do Confiança. Então, o Pedro veio trazendo esses setores, então a gente diminuiu. Chegamos na parte médica, dividimos a parte médica, colocamos dentro do futebol, que lá antes era separado, porque o futebol, o Confiança, o produto Confiança é futebol. Então eu não tenho que estar tendo problema com segurança, com cozinheira, com motorista. Eu tenho que ter problema com jogador. Meu produto é futebol. Minha preocupação tem que ser voltada toda para o futebol. Sim. Então hoje eu acho que o Confiança está com todos os setores bem definidos, tudo trabalhando em conjunto. E hoje eu acho que o Confiança está se preparando para um 2023 muito melhor. E Amém. Aí, amém, né? Dentro desse processo, quando você chega lá naquele discurso também, você diz, né? Estou trazendo um diretor de futebol, Alex Brasil, que chega amanhã junto comigo, como você acabou de confirmar. Também falou do treinador, que também já estaria certo, mas que ia depender da confirmação da presidência para poder fechar exatamente. E aí, um dia depois se passa e sai o anúncio de Felipe. Queria saber também como foi esse critério para a contratação de Felipe, que é um treinador que, se você olha por um recorte, até lembra, né, o perfil de Daniel Paulista, lembra o perfil de também Matheus Costa, mas também se você olha Betinho, mas você olha por outro recorte, não lembra, né? Como foi que chegou esse nome de Felipe? Era a primeira opção? Quem indicou? Como foi esse processo para que Felipe vinha para o Confiança? Felipe não era a primeira opção. A primeira opção era o treinador que estava saindo do Vitória, o Rodrigo Chagas. Tava na Jacuipense, né? Pronto. A primeira opção era o Rodrigo, só que o Rodrigo não fechamos, não batemos martelo. Então, na quarta-feira, no dia 12, quando a gente começou a se reunir de manhã, eu disse: Alex, a gente precisa de um treinador de nome. Aí, por que você trazer um treinador de nome? Porque o elenco estava cabisbaixo. A gente sentiu o clima como estava. Os jogadores estavam sem confiança, não sabia quem ia ser presidente, não sabia quem ia ser diretor, não sabia quem ia ser técnico, não sabia. Na segunda e na terça, o Confiança foi treinado, não tinha treinador. Uhum. Tinha o Bibi auxiliar e pronto, o Bibi estava comandando o treino, mas não tinha preparador físico, tinha preparador de goleiro, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Então eu disse: Alex, eu preciso de um cara de nome, que chegue aqui, dê moral a esses caras. Um cara que não queira salário alto. Uhum. Confiança não tem para pagar. Aí ele já disse: um cara de nome que não queira salário alto vai ter que ser uma aposta. Vai ter que ser alguém que esteja começando. Não, mas eu preciso de um cara que tenha já algum trabalho. Aí vamos lembrar o passado. Daniel Paulista, quando chegou aqui, não tinha treinado em lugar nenhum. Ele assumiu o Sport, né? Ele assumiu algumas rodadas no Sport. Por 2 anos. Não, ele chegou ele chegou a ser efetivado. Mas ficou uns 2, 3 meses só. Foi, porque foi em 2 retas finais, né? A grande experiência de Daniel foi no Confiança. Sim. Sim, não. Sem dúvida, sem dúvida. Confiança projetou ele pro futebol. Tanto que eu acho que o Daniel, na época que veio ganhando 10 mil, porque ele não tinha currículo ainda. Foi uma aposta que deu certo. A gente apostou no Felipe. O Felipe tinha sido auxiliar técnico na Ponte Preta, tinha ido bem. O Felipe tinha assumido o Bangu. Não é que ele foi bem na colocação no Bangu, mas o Bangu jogou bem. Você pega o jogo do Bangu contra o Vasco, o Bangu jogou bem, contra o próprio Fluminense, o Bangu jogou bem. Então, ele tinha qualidades. Trouxemos o Felipe, ele aceitou o desafio de vir, assumiu Confiança. Os treinos de Felipe em campo são excelentes. Um dos melhores treinadores que eu já vi dar um treino em campo. Só que o Felipe ainda tem muito a evoluir na questão de gerir o grupo, de analisar o jogo dentro das 4 linhas, para fazer a substituição correta. Mas o Felipe, uma excelente pessoa, o treino dele é muito bom. No conjunto todo, ele ainda vai ter que muito evoluir na carreira. Naquele momento a gente trouxe, infelizmente não deu certo. Já em várias entrevistas assumi, como assumi aqui ao vivo de novo, que foi um erro. Nessa minha gestão, meu erro, mas também digo que Deus não agradou a todos.
Então, eu não podia chegar ali e acertar tudo. Se eu tivesse chegado com o treinador e tivesse saído ganhando o campeonato todo, rapaz, chegou um Deus aqui. A gente não tava nem aqui hoje, porque tava concentrado para outra rodada. Esse programa só ia acontecer no final do ano. seria a pré-rodada. Teve aquele negócio, mas ainda bem que no meio do campeonato a gente conseguiu trocar e seguir. Mas não demorou para trocar não, Pedro. Claro que olhando agora em perspectiva, fica mais fácil de dizer sim ou não. Mas em que momento você disse, vou trocar, não troquei, e aí decidiu trocar? Não demorou um pouquinho, não? Vamos lá. A Série C tem 19 rodadas. Perdeu 2. Porque o Felipe chegou no jogo contra o Ipiranga para assistir o jogo. Ele chegou no dia do jogo. Então, 17. Vinícius ficou 8. Então, o Felipe ficou 9. 9 rodadas. A chave começou a virar quando a gente jogou 2 em casa. A Aparecidense empatou e chegou o jogo contra o Botafogo. O jogo do Botafogo a gente ganhou na vontade dos jogadores. O time não jogou taticamente bem. Sim. A expulsão ajudou, né, também. Naquele momento, foi a hora que eu disse, eu vou tirar Felipe. Só que aí você começa a analisar. Eu sou um presidente que tinha 2 meses de mandato. Então, teoricamente, eu estava efetivamente no futebol há 2 meses. Pedi o conselho dos mais experientes. Ele disse, rapaz, vou trocar o treinador. Aí disse, como é que você vai demitir um treinador depois de uma vitória? Sim. O treinador acabou de ganhar o jogo. Você vai demitir o cara. Aí você sai. Qual era meu jogo lá fora? Figueirense. Você sai para pegar o Figueirense, toma de 3 do Figueirense, a torcida vai lhe matar. Porque você tirou o treinador, chegou lá e tomou de 3. Eu digo, puta merda. Então, vamos segurar. Naturalmente, seria natural a gente chegar lá, perder do Figueirense, 1-0, 2-0. Você termina o jogo do Figueirense, você tira o Felipe. O Felipe foi lá, montou o time fechadinho, o time fez uma das melhores partidas. O Figueirense com 300 contra-ataque não conseguia fazer um gol no Confiança. O Confiança vai e volta de lá com 0-0. Então o cara vem, empatou com a Aparecidense, ganhou do Botafogo, empata com o Figueirense. Então ele tem 3 jogos sem perder. Como é que eu demito? Qual é o argumento que eu tenho para demitir? Sim. Eu não tenho. Vamos, aí chegamos... E pouco tempo de trabalho, né? Eram poucos jogos. Tipo, você não tem nenhum recorte grande. Dizer assim, você tá tantos jogos, né? É muito pouco tempo. E aí o treinador tem a justificativa dizendo, você não me dá tempo pra eu trabalhar, né? Exato. Você vê que um clube demite um treinador, o treinador tá 5 rodadas sem ganhar, perdeu 3 seguidas. Mas o cara que vem de 3 jogos sem perder, com 2 empates, empatando fora com o Figueirense, e eu vou demitir, não tinha como demitir. Aí, como eu disse, Deus escreve certo por linhas tortas, Deus operou, ele em casa ganhando 2-0, tomou uma virada, ali ficou insustentável. Esse jogo aí eu não queria nem lembrar, Pedro. Aquilo ali ficou insustentável e ali, em comum acordo com o professor, resolvemos a saída do Felipe e começamos o grande trabalho para trazer um treinador em menos de 24 horas, com a cabeça fervendo por causa de uma derrota daquela. Rapaz, esse carrinho de presidente é difícil. Eu tava lá no Batistão nesse dia, eu e Jones, a gente tava na TV Dragão. Nunca mais eu vou na TV Dragão com o Jones. Já me chamaram. É Jones que vai comentar. Eu disse, não vou não. Pode ir, mande Jones sozinho. Eu não vou. E não fui. E não vou, viu, Jones? Não vou mais com você, não. Em prol do Confiança. E a gente viu aquele 2-0. Tamo bem, né? E aí quando vem a virada, a dúvida que fica na cabeça é a gente fazendo conta, né? Rapaz, isso aí foram os jogadores querendo derrubar Felipe. Porque sabia que Felipe só ia sair se tivesse uma derrota. Jogador derruba treinador? Jogador derruba treinador. Mas nesse caso aí não foi, não. Esse caso aí foi uma desatenção, um já ganhou. E foi muito rápido os gols do Campinense. Foi um negócio incrível. Quanto tem que ser? O cara chutou uma bola errada, bateu na testa do cara, foi lá no ângulo. Eu digo, o terceiro gol, o cara bate de fora com o goleiro. Sim. Quando tem que acontecer esse negócio, acontece. O futebol tem esses acontecimentos que a gente não entende o que foi. Mas nesse caso, os jogadores não se juntaram para derrubar treinador, não, mas derruba. O jogador derruba treinador. Mas a gente sentia também que os jogadores não estavam com empenho todo dia, não, vamos aqui comer grama por esse cabo, como estavam com o Eutrópio. E aproveitando 24 horas para escolher um técnico. Qual foi o critério? O
primeiro que aceitava, ou disse, não vamos escolher um batão. Vamos aqui 2 horas para desinchar a cabeça depois da derrota. Qual foi o critério? Não, diante de como eu lhe disse, que eu não podia demitir um técnico que vinha de 3 jogos, mas só que eu já estava começando a analisar outros técnicos, que eu sabia que alguma hora eu poderia precisar trocar. E já não poderia mais errar. Que se eu trocasse Felipe, eu já automaticamente estava assumindo o meu erro. Então eu já tinha dito a Alex, olha, agora a gente vai trazer um cara de nome, e agora a gente vai ter que trazer um cara mais caro, e eu vou ter que me virar para arrumar o dinheiro, porque agora eu não posso mais errar, e eu vou ter 8 rodadas para no mínimo permanecer na Série C. Então a gente tinha 3 nomes, e aí como eu sempre vou fazer, eu me reuni por telefone com 5 pessoas diferentes para pegar a opinião de todo mundo, para ser um consenso o nome que chegasse. Para se errar, eu não estou aqui dizendo mais, não, foi o Pedro Dantas que errou, foi um conselho que errou, que a gente formou um conselho ali. Então, a gente ouviu o Milton Dantas, que tem uma experiência grande no futebol, o Alex Brasil, e liguei para uns 3 conselheiros que eu sei que entendem, que gostam de futebol, para começar a dizer os nomes. Eu tenho essa lista aqui, tem 3 nomes aqui. Vão aí e analisem. O Washington Coração Valente tem indicado o Vinícius Eutrópio. Eu disse, olha, o voto de Washington é Vinícius Eutrópio, Miltinho, olha aí os nomes, tal, e começamos. 2 nomes que eu mais gostava, eu gostava mais do Vinícius e tinha o Itamar Schuller. Então ficou entre esses 2, mas a gente achou no momento que o perfil do Vinícius, o Vinícius tem bons trabalhos assim, pegando time cabisbaixo, os caras querem meio que desacreditar de ele chegar, levantar os caras. É tanto que o Vinícius chega, vai pro jogo contra o ABC, quando voltou, ele disse, presidente, se preocupe não. Cair a gente não cai. Eu vou tentar botar no G8, mas cair a gente não cai, essa possibilidade não tem não. E não precisa trazer jogador não, com esse elenco que eu tô aqui. Eu resolvo. Eu não caio. E ele pegou um elenco naquela época, eu acho que estava em 19º, terminou em 14º. E tem uma perguntinha que você disse que ia fazer mais na frente, mas vamos emendar logo, já falar. Pra gente... Quando a ficha caiu que não dava para chegar no G8, foi no jogo do Mirassol. A gente estava muito confiante naquele jogo do Mirassol. Que o campo era muito bom. Era um time que a torcida não dá pressão. É um time que joga e deixa jogar. Sim. E deixa jogar. Então a gente tava ali com aquela esperança, pô, se vier aqui a primeira vitória hoje fora de casa, a gente vai embalar e aí não tem quem segure não, que aí a gente vai para os 30 pontos. Mas aí infelizmente aquele jogo, os caras também estavam com gosto de jogar, o Camilo fez um gol, Golaço. que eu vou dizer. Então, e ali foi quando caiu a ficha, quando voltou, que eu disse, agora é trabalhar para permanecer na Série C e projetar 2023. Boa. Siga aí, Mike. Vamos lá. Agora a gente tá em Vinícius, né? A gente tem a chegada do treinador e ele assume e tem... A gente acabou não falando muito dessa reformulação de elenco, né? Que Vinícius não é ele que faz, né? Mas é Felipe que faz uma reformulação, traz alguns jogadores e dentro dessa reformulação tem um nome em específico que eu acho que foge um pouco do perfil de jogador que você projeta quando assume, né? Que é o Alemão, né? Alemão chega no Confiança, um cara de experiente, vem junto com o Parrudo até, do mesmo time eles vieram. Tem poucas oportunidades, não joga, vai embora sem nem ter jogado nenhum tempo inteiro. Como foi essa história do Alemão? Como o Alemão veio parar no Confiança? O que aconteceu para ele vir aqui se não era dentro desse perfil? Não, quando a gente assumiu, precisava muito dessa posição de um centroavante e nos foi indicado Alemão. Tinha feito um bom estadual pelo Maringá, jogador, 33 anos, experiente, com uma boa rodagem. Nós trouxemos o jogador. Quando chegou aqui, Alemão não estava muito bem fisicamente, mas que dava para fazer um trabalho para uns 15, 20 dias ele tá bem. Só que com a chegada de Felipe, a gente contratou o Alemão antes de Felipe. Então, com a chegada de Felipe, eu acho que o santo dele não bateu com o do Alemão. Entendi. E ele só levou o Alemão para um jogo. E o Alemão teve um episódio lá de bastidores que não quis ir para uma viagem, acho que foi a viagem de Manaus e tal.
E ficou um clima meio chato. E a gente tinha voltado em Manaus, feito um bom jogo lá em Manaus, um 0x0. E jogamos, acho que aqui com a Ferroviária, logo depois, que foi o gol do Tata Vita, a gente ganhou o jogo. E como tava aquele clima, eu disse, rapaz, a gente pode perder o elenco por causa de um jogador. Então vamos chamar o alemão para conversar. O alemão na hora, de boa, um bom atleta. Conversou tranquilo. Ele sentiu que o clima tava meio diferente, que ele ia ficar ali, não ia ser aproveitado, que para ele ia ser ruim também. Então ele fez a rescisão como um acordo, agradeceu a oportunidade e disse vida que segue. Então naquele momento a gente tirou o alemão para a gente ver se não perdia o elenco e não dividia o elenco. Entendi. O professor Felipe, você tinha perguntado, o professor Felipe ele só traz 3 jogadores. Como ele disse, tudo meu lá junto a um conselho. Então, a gente trouxe o jogador que Felipe indicou, a gente trouxe o jogador que Alex Brasil indicou, a gente trouxe o jogador que alguns empresários indicaram, a gente trouxe o jogador que algumas pessoas daqui indicaram. Mas se o Dragão Gaiato mandasse uma mensagem para mim, indicasse um jogador, eu pedia pro Mike olhar, eu pedia pro Alex Brasil olhar, eu pedia pro Felipe olhar. Ia pegando a opinião de cada um. Só que eu não pedia nenhum grupo. Olhem esse jogador. Eu mandava no seu particular. Entendi. Felipe, o que é que você acha desse? Aí Felipe, pô, veloz, mas não sei o quê. Alex, o que é que você acha? Pai, não gosto não, o extracampo dele é ruim. Mike, o que é que você acha? Então, a gente ia absorvendo aquilo e tentando fazer as contratações. É tanto que eu acho assim, quando o Vinícius chega que diz que aquele elenco dá para ele terminar o campeonato, é porque as escolhas foram feitas com bons critérios. Então, eu acho assim, e a gente, eu disse que a gente, lá no Mirassol que a gente perdeu, mas você possa ver que no final a gente foi perdendo algumas peças. A perda de Mateuzinho a gente sentiu muito. Sim. Que eu acho que nessa reta final, Mateuzinho de um lado, Luan do outro e Charles, com o Ítalo ali no meio, a gente ia ser bem agressivo nessas 4 rodadas. Mas infelizmente a gente perdeu o Mateuzinho. Então a gente perdeu, mas mesmo assim a gente conseguiu emplacar 4 vitórias seguidas dentro de casa. Mike, você me diga o roteiro aí, porque eu tô sem celular, tô sem coisa, tô indo aqui também do que eu tô lembrando. Tá, beleza. Tô lembrando uma coisa só. Vai ter que voltar um pouquinho, porque tem a pergunta da galera, mas certo, não vamos perder o fio da meada, não. Pronto, eu tô lembrando de uma coisa que também falou, Pedro, você já chegou em live a falar em alguns outros programas, né? E quando você ia trazer jogador de Série A e Série B, né? E aí você até comenta de dizer que trouxe jogadores que já treinaram na Série A e na Série B. Você sentiu dificuldade para encontrar esses nomes? É diferente estando como presidente? Quando você chegou lá, a situação estava mais complicada que não deu para trazer? Não, é porque naquele momento de supetão assim, alguns jogadores que a gente queria trazer, os clubes não liberavam por empréstimo pago por eles. E eram jogadores, 40 mil, o clube dizia, pague 20. Eu digo, 20 paga 10 junto aqui. Eu não tenho como pagar 20 e tal. Mas se você analisar nesse elenco, Luiz Otávio jogou Série A. Adalberto, né? Luan jogou Série A. Ou jogou Série B? Não, mas Adalberto Não, mas já já aqui. tem muito tempo que jogou Série A. E estava aqui já. Adalberto estava aqui. Luan já jogou Série A. Charles não, mas Charles jogou Série B. Então, Bruno Camilo jogou Série B. Raí não jogou, mas é de time da Série A. Raí é do Fluminense. Lucas era do Flamengo. Então, Tata Vitor, que eu me falei, estreou no profissional aqui, mas o cara que jogou Libertadores Sub-20, ele joga uma Série C tranquilo. Então, Tata Vitor tinha currículo. Tem, né? Não tinha nada, tem. Então, assim, nós trouxemos, naquele momento, o que deu para trazer, a gente tentou trazer jogadores que tinham qualidade. É tanto que você vê que o elenco tá aí, todo mundo falando bem, o clube ligando, o Rafael saiu, o Ítalo saiu, o Luan saiu, o Baggio, acho que o Baggio foi até pro exterior, até o Renan Gorner foi pro exterior. Então, assim, o time do Confiança foi muito bem falado. Tivemos vários jogadores nas rodadas do campeonato. O treinador foi para a rodada do campeonato, o Ítalo foi, o Rafael foi, o Raí foi. Então, eu acho que o Confiança, nesse final da Série C, o Confiança foi muito bem no campeonato. Isso a gente tem de parabéns de vários radialistas, jornalistas, de onde a gente foi jogar. Sim.
Principalmente lá de Belém. Belém, os caras falaram muito bem. A gente perdeu o Paysandu lá de 1-0, que não merecia perder. Ela é Robinho que não sabe fazer gol, né? Pois é. Quando tava aqui com a gente, não fazia gol. Aí quer fazer na gente. Foi meio cagado, né? Por isso Pois que saiu, né? pois é. Não, realmente a gente já avaliava isso mesmo com o Felipe, que o elenco não era. Dava pra render mais. O elenco era bom. E pegando esse gancho, lembrando que a gente vai voltar ainda, mas a gente não pode também perder esses momentos. E eu sei que a gente tem uma eleição pela frente, a gente vai falar sobre isso, se der tempo. Isso atrapalha um pouquinho nisso, mas. E em termos de garimpar jogador? Porque hoje a gente, pela situação financeira, tinha que ser aquele cara emprestado, né? Mas vamos imaginar que... Teve o exemplo agora do Lagarto, né? Que pegou alguns jogadores aqui da região, inclusive um Lucas do Lagartense, do Concorrência. Não. Gloriense. Gloriense. O que Mas é do infernizou Falcon. a vida da É gente. do Falcon. Ele é do Falcon, né? Enfim. O Falcon comprou. O Falcon comprou. Esse garimpo de jogadores, como é feito? Tem algum projeto? Tem alguém à frente disso? Porque nem sempre, principalmente para um campeonato sergipano, não dá para contar necessariamente com esses jogadores emprestados. É mais para o Campeonato Brasileiro. Jogador emprestado, você pega vitrine, né? Você tem percentual. Se você traz um cara desse, um Tata Vito veio pra cá, daqui o São Paulo consegue mandar ele pro Emelec, vende lá ele pro Emelec, o Confiança tem um percentual, direito a um percentual, que é o percentual de vitrine, que é combinado com o clube no empréstimo. E outros jogadores a gente tá fazendo parceria. Pronto. Eu tenho muito interesse, se eu continuar como presidente do clube, do Lucas e do Raí, virem por Confiança em definitivo, em parceria com o Fluminense e com o Flamengo. Então eu tenho muito interesse. E assim, eles são jogadores que podem dar o fruto à Confiança lá na frente. Os dois têm 21 anos, fazem ainda 22 anos. Os dois têm grande experiência, os dois foram muito bem na Série C. São jogadores que podem servir profissionalmente à Confiança muito bem e dar um retorno financeiro à Confiança lá na frente. Sim. Pela idade, pela qualidade. São jogadores com base. O Lucas tem 9 anos de Flamengo. Então só basta dizer isso. Ele jogou todas as competições do Flamengo. Sub-12, sub-14, sub-15, sub-17, sub-20, sub-23. Então o Lucas tem bagagem para chegar aqui e jogar uma Copa do Nordeste dessa, arrebentar na Copa do Nordeste e daqui a pouco tá ali no Fortaleza, no Ceará, no Bahia, no Vitória e render frutos ou Confiança. Sim. Então a visão da gente é essa. O Rafael foi indicação minha, que ele veio para cá em dezembro do ano passado. Tá aí, o Rafael sai da Série C para a Série A direto. Então, um jogador de 23 anos que vai dar fruto ao Confiança. Espero que ele saia bem no Avaí, que ele tenha a oportunidade de jogar. Mas hoje mesmo a gente perguntou lá, a comissão de lá, como é que tá, porque ele está surpreendendo nos treinos. Só vai faltar oportunidade, porque tem aquele ainda barrismo que veio lá da Série C agora e tal. Eu acho que até no próximo jogo, que eu assisti o último jogo do Avaí, o Avaí teve um zagueiro que está suspenso, que é o Bressan, acho que já está suspenso. Se eu não me engano, o outro foi expulso no final do jogo. Então, acho que ele vai ter a oportunidade já de estar indo, sendo relacionado. É um jogador que pode dar frutos à Confiança. A visão da gente sempre vai ser essa: servir ao Confiança no futebol e tentar dar recursos ao Confiança. Como fizemos com o Ítalo e o Rafael, né? Ítalo foi renovado. Quero aqui agradecer a ele, ao jogador, porque ele não precisava renovar. O contrato dele venceria dia 1º de outubro. Então ele podia ir livre, pedir a rescisão dele, e livre para o Criciúma. Mas a gente bateu um bom papo com ele, ele entendeu a situação. Disse: Ítalo, você renova a Confiança, você pode ajudar o Confiança. O Confiança sempre foi parceiro seu. Na mesma hora ele disse: não, vamos. Ele renovou até o final para o ano, foi para o Criciúma, que se ele for bem no Criciúma, tenho a certeza que o Criciúma vai fazer uma proposta. Que não seja financeira, mas que o Criciúma empreste 2 jogadores de Série B para o Confiança, para jogar a Copa do Nordeste, a Série C, com salários pagos pelo Criciúma, em troca da gente deixar Ítalo lá. Sim. Então o Ítalo foi muito bem com Confiança nesse momento. E o Rafael é a mesma coisa. O Rafael foi para o Avaí emprestado. Tá? Ou o Avaí exerce uma opção de comprar, ou o Avaí pode dizer: vamos renovar o empréstimo. Eu digo: bora, me empreste alguma coisa. Me empreste um meia, me empreste um atacante seu aí de lado, que você tem 10 aí no elenco. Então,
E isso vai ser a visão daqui para frente. Tudo Confiança tem que pensar em ter o seu retorno financeiro ou um retorno profissional para o clube. No anúncio de Rafael, ele estava emprestado até o final de 23, é isso mesmo, Pedro? Ele tem 2 janelas. O empréstimo dele primeiro vai até dia 34 de abril. 34? 30 do 4. 30 do 4. Porque é quando termina o estadual de Santa Catarina. Sim. Aí se o Figueirense tem a opção, o Avaí tem a opção de devolver ele. Se não devolver, ele aumenta o valor e ele pode ficar até o dia 31, até dezembro. Entendi. Com o Ítalo a mesma coisa? Não, o de Ítalo é só até novembro agora. Entendi. Final da Série B. Final da Série B. Então, só fechando esse tópico, a ideia inicial, então, é buscar atletas que já estão formados nesses grandes clubes, que estão subaproveitados e fazer com que o Confiança seja essa etapa final de formação e revelação dos atletas. Então, jogadores centros menores, aqui, por exemplo, que passaram agora pela Série D, ainda não estão no foco. Não, a Série D a gente está avaliando até essa fase agora. Estamos analisando esses jogadores também da Série D, nesse perfil de idade, 20 anos, 21, 22, 23 anos. Se tiver algum destaque, nós já estamos de olho. Inclusive, também na Série C, porque tem alguns clubes da Série C que vão ter uns probleminhas próximo ano, que não vão estar jogando suas primeiras divisões de estadual e estão na Série C. Então vai ser um jogador mais fácil da gente conseguir uma parceria, tirar o jogador de lá para vir para cá. O bom da Série D é que você traz o jogador em definitivo, né? Você não traz por empréstimo e tal, você consegue trazer. E também vamos estar de olho nos estaduais, porque vamos estar com um elenco base, mas a gente vai querer reforçar esse elenco. A gente vai deixar aí umas 3, 4 contratações para fazer brasileiro já depois do estadual, porque no estadual ficar de olho. Temos uma equipe de analistas muito boa, que já estava no Confiança, o Gabriel e o Pedro, muito boa. Estamos de olho nos times que foram rebaixados da Série C, né? Porque o cara diz, o time vai trazer um jogador do Campinense que foi rebaixado. Pô, o Campinense tinha 30 atletas, não se preocupe, que ali eles tinham uns 3 que jogam qualquer um. Não, a gente trouxe Reis rebaixado do Criciúma, e a história todo mundo conhece, Rafael Santos. Hoje Vila, o artilheiro da Série B foi rebaixado com o Brasil ano passado. Então, mesmo pronto, o Brasil tem 2 atletas muito interessantes que a gente até entrou em contato. Um dos principais atletas do Brasil é do Confiança até, Marcelinho, que foi muito bem lá. Então nós estamos de olho nisso tudo. E vamos retomar com força, como já retomamos as categorias de base, sub-15 e sub-17 já estão treinando no Sabino Ribeiro. E agora vamos montar um sub-20, mesmo sem ter a vaga da Copa São Paulo, mas vamos montar um sub-20, porque jogadores de 17, 18, 19 anos, a Confiança tem que ser forte para começar a servir o profissional. Exato. Boa. Seguindo aqui, agora já o roteiro, tô adaptando o roteiro pra gente não ficar o papo travado. Muito travado. Falando de categoria de bases, nós tivemos a venda agora de Marcelo Rian. E tem outros jogadores espalhados por aí. O quanto que o Confiança vai receber da venda de Marcelo, e esses outros jogadores, eu sei que tem um no Palmeiras, se não me falha a memória. Já voltou. Já voltou, né? Não, e tinha Luciano. No Red Bull Bragantino. Tem um no Red Bull Bragantino. Esses jogadores estão sendo monitorados. Então, já pegamos todos os contratos deles, já entramos em contato com os diretores de futebol, de onde eles estão. Luiz Henrique está no Red Bull, lá em São Paulo. Tem o Vitinho, que está no Bahia. Marcelo Rian, que saiu agora do Bahia. Tem o Luciano, que está no Palmeiras, mas ele voltou. E tinha um no Vila Nova, que também foi liberado agora. Aí esses voltam e são integrados ao Confiança, vão para a base, ficam livres. Vão para a base e para serem analisados, mas eles retornam ao clube. O Marcelo Rian, que você perguntou, o clube ainda não se pronunciou de Marcelo Rian, porque essa transação internacional é toda feita com o Bahia. Então nós estamos esperando o Bahia chamar o Confiança para poder acertar a parte do Confiança. Só que o Bahia ainda não recebeu nada de Marcelo Rian. Falei até com o presidente do Bahia hoje pela manhã, o Belitani. Estão lá focados, tem um jogo importante contra o Vasco, em termos de mídia e de classificação, é muito importante para eles.
E vamos voltar a conversar no dia 31, na quarta-feira, que talvez eu vá em Salvador para uma reunião com ele, porque é quando o Bahia vai mostrar para a gente como vai ficar o acerto financeiro. Então não tem ainda, porque a negociação não teve valores divulgados, por pedido inclusive do Yokohama FC. Então esses valores não se sabe ainda qual será. Não, o Confiança não sabe ainda quando vai receber e quanto vai receber. Primeiro porque é em dólar, tem que fazer taxa cambial. Então o Confiança tem a pretensão de receber $100 mil, que foi o que ficou mais ou menos acertado, mas o Yokohama só vai fazer concretizar com o Bahia no dia 30. E aí o Belitani marcou com a gente no dia 31. E assim, o Confiança só vai poder divulgar, de fato, quando chega lá no Bahia, o Bahia diz aqui, ó, o seu $100 mil está aqui, está em tal conta, você vai buscar, tal. Aí a gente vai fazer a notificação. Mas enquanto isso, a gente não tem nada. Tem um contrato que a gente tem o direito. Sim. Mas a gente só tem o direito quando o Bahia receber. O Bahia até agora não recebeu nada, então por enquanto a gente não tem direito nenhum. Ótimo. A gente pergunta isso, insiste, porque a gente que é produtor de conteúdo tá fazendo live, cadê o dinheiro? Alguém pegou? E não sei o que. Calma, galera. Calma. E porque realmente essas não é uma coisa que acontece todos os dias. Espero que a gente chegue nesse momento que seja uma segunda-feira normal. Uma venda de um moleque. Uma venda de um moleque aí. Mas como não é uma coisa corriqueira, a gente também se atrapalha um pouquinho. E ótima explicação. Tem pergunta da galera ou Tem é... pergunta da galera. Tem pergunta da galera e tem pergunta. A gente tem pergunta aqui para uns 3 dias. Não, é só pra saber se agora tá na pergunta da galera, porque... Não, agora já... A live tá boa, mas É. a gente vai ter... Essa vai ser a live de 2 dias. Começa hoje e termina amanhã. Porque para todo mundo que está assistindo, eu quero pedir desculpa que eu tinha marcado. Eu cheguei 47 minutos atrasado. Certo. Então, assim, vamos marcar amanhã para a gente voltar, continuar um bate-papo. A gente vai ficar aqui ainda mais um tempinho, mas porque eu acho que tem muita pergunta para fazer e eu não vou conseguir ficar esse tempo todo. Então, eu já estou pedindo desculpas pelo meu atraso e já me botando à disposição para amanhã vir de novo. Pronto, beleza. Horário, Pode ser. Pode ser também. Então vamos fazer uma sessão de perguntas da galera e amanhã a gente segue um bate-papo mais como a gente estava seguindo até agora. Beleza. Beleza? Fechou. Pronto. Então, a gente vai botar o áudio melhor na versão podcast, mas é porque o pessoal mandou os vídeos pelo WhatsApp. Então, primeira pergunta é de Lucas Oliva. Então, vou tentar botar aqui no microfone. Fala Pedro Dantas, Lucas Oliva aqui do Bancada Azulina. Tem uma pergunta, 2 em 1. Primeiro é que como o Iago renunciou, ninguém estava esperando, como foi o processo de você pensar a chegar a assumir o clube e você bater o martelo e decidir assumir o clube num momento tão difícil? Como é que foi esse processo dentro de você e quais foram as situações que se sucederam para você assumir o Dragão naquela situação tão complicada da renúncia de Iago França? E a segunda é sua relação com as torcidas organizadas, né? As torcidas organizadas do Confiança são bem integradas à massa proletária, especialmente a Trovão, e elas vinham de uma relação de desgaste com Iago França. Como foi que você fez para construir uma relação positiva com as torcidas organizadas? Um abraço e sucesso aí, caso for concorrer na eleição aí, no pleito proletário. Pronto, a primeira pergunta a gente respondeu. Já respondeu. Então, a live tá lá gravada, vai lá e assista. Obrigado pela pergunta. E a torcida, eu fiz a coisa mais simples que tinha, que era trazer a torcida de volta para dentro do Sabino, a torcida de volta para dentro do Confiança, ouvir a torcida. Eu acho que nesses 4 meses eu fiz 3 reuniões com a Trovão, 3 reuniões com a Jovem, fiz reunião com a União Proletária, fiz reunião com a Fasta. Então eu fiz reunião com toda a torcida que me pediu reunião, a gente marcava, fazia, ia lá pro Sabino, marcava lá, chamava a diretoria da reunião. Até com a Fasta a gente foi dia de sábado de manhã, eu fui pro Sabino só para me reunir com a torcida. Então, assim, porque qual é o maior patrimônio de qualquer clube? É sua torcida. Aonde é que você arruma forças
tanto financeira como de apoio na sua torcida. Então você nunca pode virar as costas para sua torcida, você tem que ser parceiro dela. E eu ando dentro da torcida, né? Quem me vê, eu vou ali no Brandes tomar cerveja com os torcedores, saio de lá caminhando para ir pro jogo, passo ali na Trovão, entro para o Batistão. Então, quando a gente, depois do jogo contra o Atlético, a torcida entrou em campo, eu acho que uns 50 torcedores, cada um passou para me dar um abraço. Então mostra a minha relação como é com a torcida. Vou até fazer uma parceria agora com a torcida jovem, eu vou fazer uma doação de cestas básicas, aonde a jovem vai entregar em uma comunidade carente. Doei camisas que os atletas usaram no jogo. Doei 2 camisas para Trovão, doei 2 camisas para Jovem, para eles fazerem rifa, para eles fazerem bingo, fazer alguma coisa para arrecadar dinheiro para a torcida. Uhum. Ou se eles quisessem botar na sua sede e tudo. Doei camisa que os jogadores jogaram, eu não lembro qual foi o jogo. Aí dei a do Ítalo, dei a do Adalberto. Jogadores assim que mais têm identificação com a torcida. Até tem um vídeo que rodou aí, bonito que só a porra de Adalberto dançando no meio da torcida. Eu digo, aqui é Adalberto? Eu digo, oxi, parecia um torcedor. Então, aquele vídeo ali mostra um pouco de como essa diretoria e esses jogadores se juntaram com a própria torcida. Mas os caras estavam ressabiados demais. Inclusive, voltando ao assunto, lá na live, naquele dia lá da posse, né? Os caras cobrando... Eu fiquei pensando na hora e depois assistindo, né? Disse, rapaz, o cara pra ser presidente tem que ter coragem. Porque os caras, não, mas a gente vai cobrar. Aí Pedro, não, pode me cobrar. E os caras, porque teve outros aqui que vieram e não fizeram aí, mas a gente vai cobrar. Pô, lá depois daquele jogo contra o Atlético dentro do clube, você acredita que teve uns 2, não vou lembrar agora quem foi, que quando chegou falou pra mim, tava lá na federação, disse que ia lhe cobrar, tá de parabéns. Eu digo, porra, você ainda lembra disso? Os caras não esquecem, não. Pois é. Depois desse 2021 terrível, quem esquece? Vamos lá para a segunda pergunta da turma agora, a pergunta de Júlio Marcel sobre os conselhos. Fala, Nação Azulina, fala minha bancada, presidente Pedro Dantas, satisfação de estar falando com você. A minha pergunta para o presidente é sobre a questão do conselho. Há muitas dúvidas da torcida azulina com relação a como funciona o conselho. É por indicação, é votação. A gente sabe que na gestão passada houveram alguns problemas de muitos conselheiros inadimplentes e a gente não sabe até que ponto isso prejudica o andamento das votações e das coisas pertinentes como prestação de contas, né, aprovação das contas e outras coisas relacionadas ao nosso clube. Então eu queria que você, presidente, explicasse para a gente como funciona isso e, na sua gestão, quais os seus projetos para essa relação do clube com o conselho. Um grande abraço a todos, valeu, Nação Azulina. Bom, o Conselho Deliberativo do Confiança é uma casa à parte, né? O presidente do clube, ele para ir para uma reunião do conselho, ele tem que ser convidado pelo conselho. Ele não pode participar de reunião do conselho só quando ele é convidado. O conselho hoje, o presidente Glendson já disse que acho que não vai continuar. Uhum. Então acho que vão ter novos conselheiros formar. E eu entrei no conselho em 2008, quando o Miltinho era presidente. Eu fui conselheiro do Confiança há 6 anos. Era um conselho assim um pouco diferente desse, que era um conselho muito mais participativo. Inclusive naquela época todo o dinheiro do conselho era voltado para a base. Uhum. E eles faziam uma administração boa com a base. Com o crescimento do Confiança, esse dinheiro voltou para o profissional, porque o profissional precisava mais do que a base para o clube ter essas vitórias. Então, mas a gente vai reformular bem esse conselho, inclusive trazendo várias pessoas diferentes, de vários segmentos da própria torcida, de advogados, de apaixonados pelo Confiança, de empresários apaixonados pelo Confiança. Porque assim, eu acho que o conselho já está dando o nome, conselho, é para lhe aconselhar. Então, dizer assim, se o presidente precisa de alguma coisa, ele bota lá no conselho. Pô, tem 51 conselheiros. Me ajudem. Eu quero trazer um cara do marketing novo, me indicaram esse. Eu quero trazer um fisioterapeuta novo, me indicaram esse. Eu quero comprar um produto novo. Porque o conselho está ali, é para isso, é para ajudar. Não é só para o cara pagar e pronto. Ele tem que ajudar o clube. Uhum.
Então, eu acho que o conselho vai ter que ter uma reformulação como a diretoria foi reformulada agora. E como um torcedor se torna conselheiro? Como é que acontece esse processo? Ele se candidata. Agora nas eleições que Nas vão... eleições agora vão ser eleitos os 51 novos conselheiros. Como vai ser eleita a nova diretoria. Mas a dúvida que é minha também, mas também de uma parte da torcida é: você vota no conselheiro e ele entra, ou é um conselho majoritário que entra os 51 indicados pela chapa? Pronto, hoje eu tive com a doutora Daniela e estava nessa dúvida. Uhum. Então eu disse a ela, ó, eu já pedi ao jurídico para me esclarecer bem essa dúvida, então assim, eu não posso falar aqui de certeza, porque eu ainda não tive depois dessa reunião com o jurídico, mas para saber se essa votação é individual ou é em conjunto. Se for em conjunto, é como eu lhe disse, eu vou ter várias indicações. Uhum. Então a Daniela foi uma das que eu fiz o convite. Eu disse que ia fazer um convite até uma pessoa que eu acho que é sua namorada, e ela disse que achava que ela não ia aceitar, mas né, a Carla. Então, porque nesse conselho Ainda nós bem que é Carla. precisamos de presença feminina, então nós vamos convidar alguns mulheres. Precisamos de um representante da Trovão, precisamos de um representante da Jovem, precisamos de um representante da Faixa, precisamos de um representante da União. Por quê? Porque se eu tenho um representante da torcida, eu não preciso depois ir lá na torcida falar, ó, a gente trouxe isso por causa disso. Reunião do conselho, o cara da torcida está lá, ouviu a reunião toda, pronto, depois ele vai lá e passa para sua torcida. Sim. Então, isso aí vai passar para outro. Aí esse torcedor já não vai ter mais dúvida, porque ele já vai conhecer um grupo que tem um conselheiro. Então, eu acho assim, que o conselho vai ser isso. O conselho da gente vai ter um representante, pelo menos, de cada lugar, para quando a gente tiver uma reunião do conselho, primeiro ir, porque hoje, como é um grupo só, você faz uma reunião de 51 conselheiros, aparece 10, Sim. 12. Então, pô, quando você vai espalhar isso bem, Todo mundo é aparecer interessado. 20, 30, porque cada um é de um lugar. E o conselho para não estar ali, né? Amém? Pedro Dantas vai dizer, olha, vou botar o Dragão Gaiato como técnico agora, certo? Certo o quê, rapaz? Se fosse de 9, Pedro, eu acho que eu resolvia, viu? Me dê a 9 que eu faço, mas... Faço gol bonito como ninguém, mas perco gol fácil também como eu faço gol bonito. Rapaz, a bola vem na cara, eu gosto de perder gol. Exato, dá pra jogar no confiança. Não, essa ideia do conselho, ele mais plural e representativo, é bem bacana. Vamos lá, penúltima pergunta da galera, pra gente encerrar a primeira parte aqui. Lucas Matheus, do Proletário News. Fala, turma boa do Bancada, como é que vocês estão? Um forte abraço para todos. Quem fala é Lucas Matheus, também integrante do Bancada Azulina. Mandar um abraço para o presidente Pedro Dantas, que é o entrevistado do dia. E também parabenizá-lo, né, pelo trabalho que ele exerceu, principalmente agora, quando mais o Confiança precisou, né, que foi na permanência na Série C 2023. Olha, Pedro, a pergunta que eu tenho para fazer para você é em relação aos sócios torcedores. Atualmente, o Confiança tem 1.212 sócios torcedores, 736 adimplentes e 476 inadimplentes. Esses números estão no portal dragãomaior.com.br. E eu queria saber de você, caso você seja o presidente eleito no próximo triênio, o que é que você vai fazer para aumentar ainda mais o número de sócios torcedores, né? Afinal, Confiança nos últimos 20 anos cresceu bastante o número de torcedores, mas os sócios ainda continuam com um número baixo. Então eu queria saber o que é que você vai fazer para alavancar essa turma boa aí, para que o Confiança consiga crescer cada vez mais. Um forte abraço. Boa pergunta. Rapaz, Lucas Matheus é bravo. Viu? O cabo é jornalista mesmo. Você chega a ver que é diferente, né? A gente, torcedor, fala, ele. Não sei da série C, fala série. Rapaz, é bonito demais. Boa Beijo, pergunta. Lucas. O sócio torcedor a gente vai dar uma reformulada boa. Pegamos ideias de outros clubes, então o que é que vem no sócio torcedor? Benefícios. O cara não vai ter só de pagar aquele negócio, eu pago e vou ter direito ao ingresso daí ali para arquibancada. Não. Vamos trazer sorteios, onde ele vai receber sua premiação lá dentro do clube, da mão do jogador que da semana foi o melhor jogador.
ele poder ter direito àquela foto com o jogador, recebendo presente, divulgar na sua rede social. O clube vai divulgar na rede social do clube a divulgação do torcedor, para dar aquele clima, para gerar a mídia. Vamos ter benefícios, estamos já fechando, tipo com a Sul América Seguros, onde o cara vai ter alguns benefícios que vão ser avisados lá na frente, sem ônus nenhum para o torcedor. Vamos ter o torcida, que vai ser parceria com a Trovão e com a Jovem. O cara que quiser se associar na Trovão, ele se associa no Confiança e recebe o cartão torcedor Dragão Maior Trovão. E ele também vai ser sócio da torcida. E o clube faz o repasse para a torcida, daquela parte que é da torcida. Então vai ter na Trovão, vai ter na Jovem. Sim. Então vamos trazer uma série de benefícios pro cara ter a vontade de se associar. Dele ver, porra, o Mike é associado, o Gaiato não é. Porra, ele vai para um treino. Vamos ter alguns treinos só para os torcedores, sócios. Vamos dizer, você viu que eu abro o treino. Aí eu vou abrir o treino 2 vezes por semana. Uma só para sócios e uma para todo mundo. Pode ir sócio e não sócio. Mas a gente vai abrir uma só para sócios. Vamos fazer na pré-temporada um amistoso só para sócios. Verem um novo elenco. Quando formos apresentar o novo elenco, a entrada só vai ser para sócios. Então, assim, o sócio vai ter muito benefício para a galera se associar e a gente voltar aquele número de 4, 5 mil seguidores. Sócios torcedores. Torcedores, muito bem. Veja só uma pergunta que minha mulher tá aqui, viu? Não para É agora. Agora é a brava. Quem é, Mike, agora? Agora é de Gabi. Gabi Ferreira. Nós também aqui estamos trazendo reforço para bancada. Gabi, ela também jornalista, né? E que produz podcast também. Tá aqui com a gente agora. Vai lá, Mike. Como as duas primeiras perguntas de Gabi já foram respondidas, eu vou pular. Me perdoe, viu, Gabi? Porque o homem tá apressado. A pergunta de Gabi. Gabriela Ferreira. Já ia errar o nome de outra pessoa. Lucas Gabriela ia sair, né? Já estão sendo traçadas as estratégias para a temporada de 2023. O que o torcedor pode esperar da Associação Desportiva Confiança no ano que vem? Sim, estão sendo traçadas algumas. Eu não estou podendo avançar muito por causa que vai ter eleição. Então eu preciso primeiro ser eleito presidente do Confiança para poder dar continuidade. Mas como Confiança não para, então já estão sendo traçados alguns objetivos. E o maior objetivo logo é ser campeão sergipano, porque não pode o Confiança, um time de Série B, ficar 2 anos sem ter o título estadual. Não pode mesmo não. Então, a primeira meta de 2023 é ser campeão estadual. E analisando a Série C, quem foi bem nos estaduais saiu na frente na Série C. Então se classificou entre os 8. Então a gente sabe que a gente tem que ser campeão estadual para o time já entrar bem motivado e nas 3 primeiras rodadas da Série C já ficar ali só no topo. Ganhar em casa, empatar fora e ganha em casa de novo, faz 7 pontos em 3 rodadas e vem. Então o projeto do Confiança é esse, mas o projeto ainda está andando um pouquinho lento por causa da eleição. Mas terça-feira tem reunião do conselho para a gente decidir a data dessa eleição para poder o processo andar mais rápido. Beleza. Então ficamos por aqui nessa Estamos primeira conversados, parte. né? Então essa foi a entrevista com o presidente do Confiança, Pedro Dantas. Gostou da entrevista? Quer que você que tem mais a perguntar? Deixa o comentário aí, dá um feedback pra gente. Gostou da entrevista? Não gostou? O que é que a gente faltou perguntar, que a gente precisa perguntar no futuro pro presidente eleito? E falar em presidente eleito, eleições do Confiança estão chegando aí. Como é que o Bancada Azulina vai fazer a cobertura dessas eleições, EG? Nós vamos utilizar o nosso principal trunfo, né? Que é a nossa mesa, a nossa galera, o debate com diversidade de opiniões. E vamos fazer também uma questão muito justa para todos os candidatos, com tempos determinados para responder tópicos bem específicos e relevantes para a nossa torcida. São 4 tópicos iniciais. Vamos falar sobre planejamento para o futebol profissional, planejamento para a base do Confiança, o terceiro em relação às dívidas trabalhistas, o que é que cada candidato pensa em fazer para reduzir essas dívidas, e o quarto ponto é sobre o sócio-torcedor e também o que cada candidato pensa sobre isso. Vamos também dar um tempo para a apresentação inicial
e para uma apresentação, uma conclusão, né, palavras e considerações finais, cada candidato pedindo o seu voto aqui. Dessa forma, quando todos os candidatos responderem sobre cada tema, a gente volta aqui na mesa e faz um debate sobre os projetos de cada um falando o que pensa e a gente também avaliando se cada uma dessas ideias são realmente interessantes para nós nesse triênio que vem aí, esse mandato do presidente. E aí, para o candidato que quiser falar mais um pouquinho, tiver mais tempo para mostrar o seu plano de governo, suas ideias, seu histórico também, como torcedor, como dirigente, né, como ex-dirigente, enfim. Vamos estar também disponibilizando o espaço no Dragão de Aracaju, no YouTube, através de live, que vamos entrar em contato com todos os candidatos para que seja também lá no canal de Mike esse papo. Exatamente. Então, para a torcida que está acompanhando, essa vai ser a nossa dinâmica na cobertura das eleições. Lembrando que vários produtores também já estão fazendo essa cobertura. A Mari Bezerra está entrevistando os candidatos. Então, a nossa dinâmica vai ser essa. Vamos mandar as perguntas, dar ao mesmo tempo e fazer um react aqui com toda a bancada cheia aqui, né? Tentar trazer o máximo de pessoas aqui para a gente ter uma diversidade grande de opiniões. E para aquele candidato que está vendo esse vídeo, ou se você quiser ser candidato, tem um espaço no canal Dragão de Aracaju. Aí a gente vai falar temas mais livres, interação com a audiência por cerca de 1 hora, 1h30, a depender da disponibilidade. E eu creio que dessa forma a gente consegue tanto dar uma direcionada no debate por meio dessa dinâmica que a gente criou aqui no Bancada, bem como trazer temas que são diversos. Afinal, cada candidato tem uma trajetória de vida, tem uma trajetória dentro do Confiança, tem ex-presidente, tem atual presidente, tem quem quer ser o presidente. É isso aí. Então, é muita diversidade, então não dá para todos encaixar na mesma caixinha, por isso a gente está também disponibilizando aí mais 1h30 de bate-papo lá com a turma do canal Dragão de Aracaju. É isso, DG? É isso aí. Agora agradecer a você que chegou até aqui, nos acompanhou nesse papo no podcast com o Pedro Dantas. As determinações e deliberações foram colocadas para o procedimento das eleições do Confiança. Agora no dia 30 acontece a assembleia, reunião, né? Não é assembleia não, vamos lá. Não, assembleia não. É uma reunião ordinária que já estava marcada, que vai ter alguns tópicos a discutir, inclusive já pode sair, é provável que nesse dia já saia a data da eleição para presidente do Confiança. Então a gente vai estar por aqui acompanhando. Agradeço a você que chegou até aqui. Se puder curtir também esse vídeo, vai dar uma força para a gente. Se puder compartilhar também para fazer esse conteúdo chegar a mais proletárias, azulinas, a todo mundo que está vendo a gente aí nesse mundão de meu YouTube. Beleza, então recado tá dado e só lembrando, não só de eleições vai viver esse pós-temporada do Confiança. A gente tá fazendo essa série de entrevistas, essa já foi a segunda, tem a entrevista com o Eutrópio. Se você não assistiu, vai lá na TV Dragão ou nas plataformas digitais que já tem a versão de podcast. Tem essa de com Pedro, faremos com outros membros da comissão técnica, com o Vitor da comunicação do Confiança, enfim. Além das eleições, além desse momento importante, falaremos muito também nessa temporada e com os profissionais, com a galera que faz mesmo Confiança acontecer na prática. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui!